Que a infinita misericórdia e a eterna graça vos proteja e vos preserve com saúde, corpo, alma e espírito. Bom dia, que sejamos mais uma vez enriquecidos do conhecimento da Palavra de Deus, gerados pela Palavra. Bem, Jesus, na conversa com Nicodemos, muito conhecida em João capítulo 3, ele falou sobre ser gerado de novo. Ele falou sobre o novo nascimento. E isso é um fato muito falado, muito pregado, e que às vezes falta muito entendimento sobre esta etapa da vida. Porque Jesus, diretamente ao assunto, ele disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E para nascer de novo tem que ser gerado. Todos que nascem são gerados. E aquilo trouxe confusão à mente de Nicodemos, que era um mestre em Israel. Porque aquele que é nascido carne é carne. Na verdade, tem que haver um novo nascimento para que tenhamos então acesso à vida eterna. Porque não é possível nós chegarmos à vida eterna com este nascimento aqui de nosso pai natural e nossa mãe natural. Por isso é que tem que haver uma compreensão melhor deste assunto, pois Nicodemos ficou nessa imaginação: como que eu vou entrar no ventre da minha mãe? É ser gerado pela palavra. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Temos que ler a Bíblia e buscar de Deus a luz das letras aí, porque senão cada qual faz o seu modo de entender que é assim e pronto. Então se formam muitas maternidades. Tem muitas maternidades no mundo. Como se tem as naturais, então eles querem fazer maternidades. Mas cada qual tem o seu tipo de gestação, porque a Bíblia nos mostra que há um só Deus, sobre todos, por todos e em todos. Então cada sistema está gerando filhos para seu sistema. Oh, mas isso é uma coisa terrível, mas isto é a realidade. Você vai compreender que Paulo, ele falando com os irmãos ali de Corinto, né? Ele falou sobre isso. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Tal pai, tal filho. Tal mãe, tal filha. Então, quer dizer, se a igreja, o sistema religioso
está gerando filhos segundo a sua própria doutrina, seus próprios entendimentos, não estão gerando filhos para Deus, porque os filhos de Deus são gerados pela palavra e não pelo credo, e não por uma seita, e não por algo que se diz ser Cristo. Porque os falsos profetas, o anticristo está aí na terra. Desde que Jesus foi assunto ao céu, ele já estava ali, destruindo, procurando matar. Então é desta forma. Então veja que este versículo aqui que Paulo está dizendo, ele fala, eu pelo evangelho vos gerei. Portanto, admoesto-vos que sejais meus imitadores. Tudo aquilo que contraria o evangelho que está na Bíblia, quer dizer, é o anticristo. Às vezes foi o anticristo que te gerou, talvez foi o falso profeta que te gerou, trazendo a sua própria interpretação da Bíblia. Agora, Gálatas capítulo 4, Paulo também diz, no verso 29, mas sobre em relação às duas gestações de Sara e Agar, um filho da promessa e um filho da livre. Foram gerados, mas um era filhos da escrava. Então, se a igreja que Agar representa aqui é uma escrava de um sistema, aqui chamadas de igreja, são chamadas de igreja, mas são igrejas de quem? Porque Jesus só tem uma, em que ele é o cabeça. Mas uma igreja que tem um líder, seja profeta, é o apóstolo tal, o pastor tal, o fulano de tal, o bilionário, o milionário, o famoso, que é o cabeça daquela igreja. Ele tira, ele põe, ele vende a igreja, ele entrega ela para a política, ele faz, é dele, então ele faz o que quer dela. É dele, então ele prega o que quer lá dentro. Ele ensina o que quer ensinar. É a igreja da mensagem, então é da mensagem, então ele ensina a mensagem, o que ele quer. Agora, a igreja de Jesus Cristo é ensinada gerada segundo a palavra de Jesus Cristo, e não segundo a mensagem, palavras de um homem. Então, se você foi gerado pela doutrina, pelo ensino de um homem, fora da Bíblia, então você não é aquilo que você diz que é, porque você não crê na Bíblia como ela é. Se você ainda crê que existe um profeta para precursar a segunda vinda de Jesus Cristo, para aí, onde que tem isso na Bíblia? Os profetas deixados são os dons, os pregadores que ensinam a verdade e a palavra, mas esses são poucos, não se esqueçam disto. Esta multidão de ensinadores, de profetas, de pregadores, faladores em língua, profecias, visões, põe isso de frente com a palavra, faça teste. Puxa vida, não seja ingênuo, é a sua vida que está em jogo. Então é desta forma. Então ali estava a comparação de Paulo entre Sara e Agar. Uma representa a livre, a outra representa a escrava. Mas então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito. Assim é também agora. Veja bem, meus irmãos, você não alcançará a vida porque você foi gerado segundo a carne, segundo um sistema. Paulo está dizendo isso. Você foi gerado dentro de um sistema de escravatura. Estava ali, Agar era filho de Abraão.
mas ele não herdaria com Isaque. Porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Agora, se pois Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Cristo! Não fulano de tal, beltrano de tal, mas Cristo vos libertou. Vamos mais adiante um pouquinho, ver se a gente consegue mais um pouquinho aqui de coisas, né? Também vamos tomar mais Tiago, capítulo 1, verso 18. Veja bem o que Tiago fala. Toda boa dádiva, é o 17, para melhor compreensão, e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então eu posso variar, às vezes, mas a palavra de Deus não. Mas a palavra, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Espírito do diabo que fala isso. Ou você crê na Bíblia ou não crê. Joga a Bíblia fora, não descreia dela não, mas se você descreia de algumas partes dela, descarte ela, porque ela vai usar justamente ela que vai te condenar. Você tem a verdade na mão e despreza. Eles tinham Jesus bem diante deles, a palavra encarnada, e a desprezou, a crucificou. E agora você crucifica Cristo outra vez, desprezando os seus ensinos, desprezando a Bíblia por causa de uma doutrina errada, de um seminário. Alguns não têm seminário, mas combatem o seminário, mas são piores do que os seminários. Falsos do mesmo jeito. Agora, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como os primícias das suas criaturas. Então o verdadeiro Filho de Deus é gerado por Deus e é gerado pela palavra de Deus, conforme Pedro diz. Conforme os apóstolos disseram, conforme Jesus disse. E Pedro diz a primeira carta, capítulo 1. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então nós fomos gerados, fomos compros pelo precioso sangue de Cristo, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Isso é algo maravilhoso, tremendo. E concluindo 1 João, que dá tempo da gente chegar até ali, 1 João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Mas todo mundo crê em Cristo? Mas prossigamos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus como amamos a Deus. E quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, nossa fé. É assim, meus irmãos, com esta confiança, nós prosseguimos na verdade. Porque Deus nos gerou através da palavra, não através de um credo. Estivemos num credo por muito tempo, mas Deus nos gerou, fez de nós novas criaturas para chegarmos à vida eterna. E assim, nós estamos lutando para sermos semelhantes a Ele, rendemos-nos completamente a Ele, como Jesus fez, o Filho amado, a tal ponto que Cristo, Deus, se manifestou corporalmente plenamente naquela vida, que viveu entre os pecadores, entre os homens, entrava e saía,
ali refletindo a glória de Deus. Então, como é que vamos refletir o amor? Amando uns aos outros. Refletindo a glória de Deus é o amor, é a graça, é a misericórdia, é a compaixão de Deus em nossas vidas. Olha, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Que Deus ilumine os seus passos e você possa compreender toda a Escritura. Vivendo uma vida realmente que mostre que você nasceu da palavra. E quem ama, quem nasce da palavra, ama a palavra, ama seus irmãos. Quem nasce, ama e vive uma vida digna deste evangelho, a qual Jesus viveu, Paulo viveu, os apóstolos viveram, e todos aqueles que amam a Deus sofrem por causa dela, são desprezados por causa dela, são abandonados por causa delas, desta palavra. Que nenhum de vós padeça como homicida, mas se por causa da palavra de Deus, se você não a negar e se você sofre por causa dela, então diz a palavra que você é bem-aventurado. Então viva uma vida de tal forma que quando tiverem que falar de você, estejam mentindo. Mas uma vida íntegra, pura, honesta, e Deus honrará perfeitamente a sua fé. Te guardará para a sua segunda vinda e para a coroa da vida. Em nome de Jesus Cristo, observe isto. Se você realmente foi gerado pela palavra ou por um credo.